Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Pedimos novamente permissão para entrar nos seus lares para conversar com os irmãos e com as irmãs. Sempre nos domingos, 10 horas e 30 minutos, pela sua Poa TV, nós estamos trazendo Comunicando Espiritualidade, um programa da Confraria da Comunicação. Todos os domingos, 10 horas e 30 minutos, nós retornamos às suas companhias para ter esse prazer imenso de conversar com amigos. Hoje nós temos com muita satisfação na nossa mesa mais um irmão, Dr. Tiago, engenheiro, que veio nos abrilhantar e conversar com os senhores também. E à minha direita, como sempre, companheiro sempre de longas jornadas, professor João Olimar. Para o seu bom dia. Esse de longas jornadas tem um sentido muito mais amplo do que nós imaginamos, com certeza. É verdade. Nós desejamos a todos um bom dia, pedimos permissão para adentrar os seus lares e com certeza contribuímos com uma reflexão tipo esta de Emmanuel, que eu gostaria de registrar. O homem terrestre não é um deserdado, é filho de Deus. Em trabalho construtivo, envergando a roupagem da carne. Aluno da escola benemérita, onde precisa aprender a elevar-se, diz Emmanuel. E conclui: a luta humana é sua oportunidade, sua ferramenta, seu livro. Isso são palavras de Emmanuel no prefácio do livro Nosso Lar. Doutor Tiago, para o seu bom dia aos nossos telespectadores, uma vez que é a primeira, para a nossa satisfação, a primeira das suas inúmeras participações nesse programa. Um bom dia a todos e é um prazer imenso estar acompanhando esses companheiros de jornada aos quais eu me uno no dia de hoje e para trazer a vocês uma breve reflexão a respeito da nossa vida e da nossa relação com esse mundo espiritual que ainda existem muitos mistérios e que hoje talvez a gente consiga pensar um pouquinho a respeito da nossa interação com esse mundo invisível. Hoje, senhoras e senhores, nós vamos tratar do tema: o que acontece com o espírito logo após o desencarne? O que acontece com o espírito logo após o desencarne? Bem, eu, pensando nesse tema, desde que o recebi como proposta, como sugestão, obtive a intuição de resgatar alguma coisa da peregrinação de André Luiz, relatada no livro Nosso Lar, onde ele relata, ao longo de vários capítulos, a sua chegada ao plano espiritual após o seu desencarne, o tempo que ele permanece nessa condição de espírito integrante do umbral e tido como suicida. E eu gostaria já de tocar nessa questão. Ele diz assim, eu tomei nota porque realmente o texto é muito amplo e a cabeça já está um pouco cansada, né? Olha o relato de André Luiz no umbral. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito.
Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me os clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura? Formas diabólicas, rostos álvares, que seriam estúpidos, né? Grosseiros. Expressões animalescas surgiam de quando em quando, apavorando-me e agravando meu assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, é aquela luz cinza claro, esbranquiçada. Ó amigos da terra, diz André Luiz, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorares depois. Bem, o que acontece com o espírito após a morte é a questão 149 do Livro dos Espíritos. Após a morte, a alma se torna espírito. Retorna ao plano espiritual, à dimensão espiritual, mas para o local específico aonde necessita. Alguns ainda carregam ódios violentos, vaidade, ódio, desejo de vingança, inveja, ciúmes, enfim, vários vícios. E naturalmente precisam de um período de restabelecimento limpando esta sujeira. E é quando então nos defrontamos com o umbral. Então isso é um dos locais para onde vai o espírito após o seu desencarno. E André Luiz, nosso lar, que reputo da mais extrema importância, porque ele é psicografado, editado em 1943. 3 de outubro, data de nascimento de Allan Kardec, ou seja, 139 anos depois do nascimento de Allan Kardec. E a considerar-se o surgimento da doutrina espírita, 1857, nós teríamos aí 70 anos. Há uma relação importante e interessante neste livro. Pois muito bem, isso é a psicografia do Chico. Logo atribuímos credibilidade absoluta. E o relato dele não dá margem a dúvidas. A situação do espírito no umbral, e é um dos aspectos. Cabelos eriçados, cabelos. Notem. Mais adiante ele vai falar fome exacerbada, sede enlouquecedora. Sabia-me morto, mas me reconhecia com os pulmões a respirar em plenos haustos. Se reconhecia vivo, não ignorava essa condição, o que não é comum a todos os espíritos, muitos ignoram. Portanto, o André Luiz nos relata uma faceta do que nos acontece no plano espiritual. Um lugar de sofrimento e dor, o umbral, um lugar de muitas lágrimas, aonde ele passa mais de 8 anos, segundo nos relata ele mesmo no livro Nosso Lar. Mais de 8 anos chorando, derramando lágrimas, perturbado e triste. Eu não vou tomar todo o tempo, professor, mas começamos por aí. Tiago, qual é a tua visão do que acontece com o espírito logo após o desencarne, quando ele sai da matéria?
Essa é uma questão que fica muito clara, conforme o professor tinha falado, no Livro dos Espíritos e complementado pela obra maravilhosa de Chico Xavier, que nos deixou muitos relatos dessas nossas dúvidas de como funciona o mundo espiritual e como funciona esse processo do desencarne. E isso me traz a lembrança também de uma questão que é muito importante, que o André Luiz ressalta inúmeras vezes no livro, que é a questão da evolução espiritual, da nossa preocupação em entendermos que a nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual e não o nosso mundo físico. Os indianos falavam sobre o véu de Ísis. Muitos relatos antigos, de povos antigos e de povos orientais que nos colocam em xeque com essa questão de: será que realmente o mundo físico é o mais importante? E é nesse ponto em que a gente nota nos relatos dos espíritos que desencarnaram e conseguem se comunicar com o mundo físico, todos eles colocam essa questão. Preocupação na nossa melhora como seres humanos, na caridade, nos bons sentimentos que a gente tem que cultivar com os nossos e com os outros. E a máxima de Cristo, que foi uma frase muito curta, mas que é cheia de significados em relação a isso, é o amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso talvez seja a questão mais importante para a preocupação de todos aqueles que vivem nesse mundo físico, para que a gente tenha uma morte, uma passagem para o mundo espiritual muito mais tranquila. Que talvez a gente não precise passar por todos esses processos dolorosos, e muitos deles os quais a gente já está passando. Dentro do mundo físico a gente passa esse sofrimento, essa angústia, com essa hora que se tornou um mito na sociedade. É uma questão basilar da humanidade, a preocupação de como é que vai ser, como vai funcionar. Então a gente pode ter uma tranquilidade se a gente se preocupar, se planejar para esse momento que é inevitável. A partir do momento em que a gente começa a respirar nesse nosso mundo físico maravilhoso, essa escola que nos foi colocada para que a gente consiga se melhorar como espírito milenar, que teve várias vidas e que recebeu mais uma oportunidade. E essa oportunidade, vamos dizer, a morte é o fim desse período letivo em que a gente está concluindo com os nossos erros e com os nossos acertos. Então essa passagem depende muito da evolução espiritual para que a gente tenha talvez um pouquinho menos sofrido do que André Luiz passou na época em que foi escrito o livro. O mundo espiritual já evoluiu e hoje eu acredito que as pessoas têm um entendimento maior sobre o mundo espiritual e não vão ser tão surpreendidas quando passarem para o lado de lá. Perfeito. Nós já estamos no final do nosso primeiro momento do nosso encontro e no próximo nós vamos voltar ao tema porque ele é de extrema importância para os irmãos e irmãs que estão nos assistindo lá do outro lado de casa e que eu tenho certeza preocupam-se tanto com a sua passagem para o mundo espiritual quanto daquelas criaturas que estão no seu entorno. Todos nós temos que passar por isso. Quando chegamos aqui, disse muito bem o Tiago, quando nós chegamos aqui, começamos a respirar, começamos já a nos preparar para o desencarne. Voltamos em seguida com mais um espaço do seu Comunicando Espiritualidade. Até já. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Sóster Imóveis. Estamos retornando ao nosso Comunicando Espiritualidade. Hoje com o tema: o que acontece com o espírito logo após o desencarne? Ou seja, quando nós devolvemos o corpo à Terra, à Mãe Terra, à natureza, o que acontece com o nosso verdadeiro eu? No passado, professor
e Tiago, as pessoas tinham muito receio desse momento, tinham muito medo da morte. E se inventaram imagens para a morte que ainda correm por aí assustadoras, não é? Não é assim. Ou será que é? Os senhores é que vão responder hoje. Professor, a morte é tão terrível assim? Esse desencarne é tão terrível? Não, a morte não é nada terrível. A morte é apenas uma passagem. Uma passagem para uma vida que continua, porque nós somos imortais. Portanto, a eternidade é o nosso endereço. Claro que eu não estou entrando na discussão filosófica da questão eterna. Mas, de qualquer maneira, nós não desaparecemos com a morte. É interessante nós observarmos que Allan Kardec, professor Tiago, ele escreve um livro dentro do Pentateuco Espírita, aquelas obras que nós consideramos básicas, chamado O Céu e o Inferno, com o relato, com o depoimento de espíritos em diferentes situações. Pois muito bem. Para fins didáticos, para fins de compreensão, ele apresenta 3 condições básicas: espíritos felizes e infelizes e em situação mediana, após o desencarne. Os espíritos felizes, nós sabemos que a consciência tranquila é a sua marca, porque cumpriram com suas obrigações, cumpriram com aquilo que se propuseram a fazer quando da sua reencarnação, o planejamento reencarnatório que antecedeu a sua vinda. Agora, quanto aos espíritos em situações medianas, que nos parece ser muito maior a quantidade de espíritos nessa condição, são aqueles espíritos que têm acertos e erros na sua existência corporal. E os infelizes têm mais erros do que acertos. Então nós poderíamos aí, isso nos lembra naturalmente a questão das virtudes, que se define a virtude como a preponderância da prática do bem no comportamento humano. Quando isto predomina na conduta humana, nós afirmamos que o homem é virtuoso. E quando ele não é, então ele é vicioso porque predomina no seu comportamento mal. E esses indivíduos, naturalmente, mal fizeram. O fato importante que eu quero lembrar, eu acho que isso é muito significativo, é quando Huberto Roden, por exemplo, nos fala: ninguém faz mal para outra. Eu não temo o mal que me fazem. Eu temo o mal que eu faço. Porque o mal feito retorna para a origem, sempre. E esses espíritos que fizeram o mal se reencontram com o mal feito, com as consequências daquilo que fizeram. E naturalmente o sofrimento, a dor, as lágrimas são a grande tônica. Portanto, o desencarne vai apresentar essas diferentes características que nós precisamos observar para corrigirmos. Lembrando muito bem o que Tiago resgatou no início deste trabalho, que é a questão da evolução espiritual. E nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, porque a nossa meta é o progresso, é a perfeição. Doutor Tiago, o medo da morte é normal, é comum, mas é normal, procede, tem razões para nós temermos a morte? Essa é uma questão bastante controversa, mas tentando esclarecer um pouco o assunto, nós nos preparamos, enquanto espíritos, nos preparamos para retornar para a nossa escola, que é a Terra, que é o mundo físico. E a partir do momento em que a gente estabelece o vínculo com esse mundo, nós precisamos viver as coisas desse mundo. E as coisas desse mundo são o nosso dinheiro, o nosso sustento, nós temos que nos alimentar, porque afinal de contas nós somos um produto
da evolução biológica do planeta, da conjuntura de todos os materiais disponíveis na Terra. E eu acredito que, à medida que nosso vínculo vai aumentando com esse planeta, nós vamos nos vinculando mais às questões da matéria. E a partir desse momento, nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus, e talvez esse seja o motivo pelo qual foi criado esse fenômeno do desencarne e da morte, para que a gente relembre que nós estamos numa escola e que esse não é o nosso verdadeiro mundo. E muitas pessoas, ainda hoje, elas se preocupam apenas com a sua existência nesse mundo físico. Talvez esse seja o motivo do medo. Perder a riqueza que foi acumulada ao longo dos anos, perder os seus familiares tão queridos, e que não é um problema, mas a maneira como a gente se apega a esse tipo de comportamento é que vai fazer a diferença na hora do desencarne. Então, eu vejo que à medida que a gente conhece melhor o mundo espiritual e conhece a nossa verdadeira essência, a gente consegue se desapegar com uma maior facilidade desse mundo físico e se preparar para retornar para o mundo espiritual, porque é um processo cíclico. É idas e vindas ao mundo espiritual, ao mundo físico, ao espiritual, ao físico. Então, o medo da morte é o medo da transição. Talvez o ser humano precise melhorar essa questão de aprender as mudanças com as quais ele vai ter que conviver ao longo da vida. Perfeito. Se o professor me permite, eu acrescentaria também ao que o Tiago disse, a questão do instinto de conservação, que o medo é natural que exista e ele é importante que exista. Porque senão nós sairíamos daqui antes do tempo previsto, não completando as experiências que nos cabe fazer e realizar aqui para o nosso crescimento espiritual. E é interessante nós sublinharmos, assinalarmos o que foi dito, na medida em que essas idas e vindas, esta passagem, não, ela se dá sempre com a mesma individualidade. Nós não perdemos a nossa individualidade. A morte não nos leva para aquele amálgama, aquela mistura no todo universal, perdendo a nossa individualidade. Não. Nós continuamos sendo nós mesmos, nós continuamos existindo com os nossos gostos, pendores, tendências, inclinações, com as nossas qualidades, com os nossos defeitos, nós continuamos sendo nós mesmos, acrescidos naturalmente da experiência. Portanto, é importante que se preste atenção à vida. E o medo da morte é muito importante que ele exista. Uma pergunta para os dois. A criação da ideia do inferno, esse inferno que Dante pintou tão bem, será que não é uma das razões desse medo do desencarne e da morte? Porque, vamos combinar, ninguém é santo. Todos temos pecados. Será que não é este, ou uma das razões, eu vou para o inferno depois de morrer? Eu vou para o inferno. Poucas pessoas têm a consciência de que não vão para o inferno, vão para o paraíso contemplar o rosto de Deus. É um assunto que eu gostaria de levar mais longe, mas, senhores, doutor, professor, não vamos poder responder neste programa, porque o nosso diretor já está dizendo que chegamos ao final do nosso tempo. Então vamos deixar para uma próxima ocasião que nós nos encontrarmos nessa mesa e vamos discutir o inferno, esse inferno criado há quantos e quantos e quantos séculos atrás, para nos dizer ou nos lembrar, olha, aquilo lá é o fogo do inferno, aquilo lá é o fogo do inferno. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, para o próximo encontro, porque acho que discutimos, ainda que superficialmente, o que acontece com o espírito depois do desencarne. Para as despedidas do Tiago.
Um bom dia a todos, e esse tema é muito importante, muito caro para mim, por N motivos, as questões, todas as questões familiares e toda a preocupação que eu tive em alguns momentos da minha vida, mas eu fico agradecido ao convite e poder trazer para as casas de vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho das poucas coisas que eu conheço a respeito do espiritismo, do mundo espiritual, e fico muito feliz em poder participar dessa nossa conversa a respeito de um assunto tão importante para todos e que gera tantas dúvidas e tantos medos, mas que é um processo, como o professor falou, é um processo muito tranquilo. A gente tem que manter a paz de espírito, que esse é o processo natural, é uma lei da natureza que Deus colocou para nós maravilhosamente para a nossa evolução. É a nossa escola. Para as suas despedidas, professor Olimar. Comecei com Emmanuel, eu gostaria de terminar com Emmanuel. Quando ele, prefaciando o livro Nosso Lar, diz assim em determinado momento: André Luiz vem contar a você, leitor amigo, que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. Vem lembrar que a Terra é oficina sagrada e que ninguém a menosprezará, sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Bom dia a todos. Agradecemos a presença dos irmãos que enriqueceram o nosso trabalho. Sem tais presenças seria impossível nós fazermos esse encontro com os senhores. Muito obrigado aos dois e até o próximo domingo às 10h30 pela sua Boa TV. Bom dia. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis.